Olá, meus amigos da Medicina Veterinária. Nós estamos aqui hoje na segunda edição, né, do podcast da Medicina Veterinária Unifip, com a edição da quarta semana do cavalo. E temos aqui a honra hoje de receber, nesse nosso ambiente aqui de podcast, a doutora Isabela Barros, nossa amiga, e a doutora também Tatiane Figueiredo, que está aqui nos visitando aqui no sertão da Paraíba. E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre a medicina veterinária, sobre o desenvolvimento da carreira dessas duas brilhantes profissionais que nós temos aqui hoje como ícones referenciais da medicina veterinária. E vamos falar um pouquinho também sobre a Semana do Cavalo, vamos falar um pouquinho sobre o que é que a gente tem de novidade no mercado da medicina veterinária ligada à hipiatria. Então, sejam bem-vindas. Vou começar aqui com a nossa amiga Isabela, que disse que tem que tocar o quê, Isabela? Eu tenho que tocar meu chocalho. Fique à vontade para fazer sua apresentação. E aí depois a gente passa a bola aqui para a doutora Tatiane Figueiredo. Boa tarde, pessoal que está acompanhando o podcast. É uma honra para mim, primeiro estar ao lado dessa querida, né, que é uma inspiração para mim, né, está de volta a Patos, está de volta a quarta semana do cavalo. É isso aí. Eu que estou aqui desde a primeira edição, eu me sinto muito honrada e agradecida. Eu brinquei com o Teones que eu disse, se eu não for chamada, eu vou, de todo jeito. Mas eu já disse a ela, não, você não tem mais convite não, é só dizer, você venha. Então é muito bom poder estar aqui com vocês, né, vendo o quanto de gente que vai vir participar, vai vir aprender, vai vir trocar conhecimento, experiência. Então, isso me deixa muito feliz e agradecida. Eu sei que vai ser mais uma edição de sucesso, com certeza. É isso aí. Seja muito bem-vinda mais uma vez e pode ter certeza que seu chocalho vai tocar aqui muitas das vezes ainda. Obrigada. Tá bom? E aí, vamos aí, doutora Tatiane Figueiredo. Bom, é a minha primeira vez em Patos, é a minha primeira vez aqui no Congresso também. Eu tô muito feliz de estar aqui, fui muito acolhida. Então, assim, professor, toda sua equipe maravilhosa. Agradeço. E, bom, eu tô aqui para falar de neonatologia, né? Então, eu já tô muito feliz novamente. E a gente sabe que é uma área que vem ganhando muito espaço nos últimos anos. E a gente precisa cada vez mais desse trabalho de formiguinha nosso, de quem vai se inserir no campo também de trabalho, para mostrar sempre que é, sim, uma área importante. Bom, e estar aqui hoje ao lado da Bela também, para mim, que é alguém que eu me inspiro, que eu admiro, né? Somos mulheres na veterinária. Muito bom. Isso aí. Eu tô então, aqui tô muito feliz. Eu digo muito aqui, eu tô ladeado por duas grandes mulheres. É uma coisa que a gente sempre tem que bater nesse tabu, né? Que antes a medicina veterinária era muito dominada pelo... A hipiatria era masculina 100%, assim. Quando eu comecei a esquitar também, hoje a gente nota muito a diferença. Hoje, se eu pegar meus estagiários, 90% é meninas. Isso é tão legal, ver que elas também conseguem ir, né, seguir. Sim, é engraçado. Eu vejo algumas fotos antigas, né, de 20 anos atrás. Geralmente era eu e o restante, homens, né? Então, isso nas provas até de vaquejada, na preparação dos animais, então, na organização de um aras, com estagiários também. E hoje o cenário... Mudou, né? Mudou. Às vezes ele não é nem mais 50%. A gente já tem uns 80% aí feminino. Não, eu ainda digo mais. Eu fico olhando assim, e muitas das vezes, porque, principalmente aqui na nossa região, em que a gente sabe que o nosso forte aqui é a nossa tradição nordestina, que é a vaquejada. Sim. Mas que outras áreas da pediatria tá crescendo enormemente. Demais. Né? Se você pegar, né, a gente pode pegar duas áreas assim que na minha opinião, hoje são femininas. A neonatologia, sem dúvida. E a fisioterapia também é outra área bastante feminina, assim. E aí, aí eu pergunto a vocês, porque eu não sou um hipiatra raiz, como eu estava acabando de falar com as meninas, né? Eu sou um agregado da hipiatria. Né? Eu não sou um hipiatra raiz, eu sou um agregado, porque gosto mesmo, né? Mas a gente tem observado que algumas áreas, né, da hipiatria têm crescido bastante. Né? Essa parte que eu acho que chama de fisiatria, né? Isso. A fisiatria veterinária, ela tem ganhado um mercado amplo. Sim. Né? Assim, tem ganhado muito mercado. E aí, quando eu falei sobre a vaquejada, que é o nosso carro-chefe aqui hoje,
mas a gente vê que as escolas de hipismo no Nordeste estão crescendo enormemente. Você tem hoje provas de hipismo bem grande. Bem grande, já aqui em João Pessoa. Recife, Fortaleza. Fortaleza tem uma concentração grande também. É verdade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, do que é que vocês vê desse desenvolvimento da hipiatria aqui no Nordeste, não só voltada só para vaquejada, mas como é que vocês veem, assim, esse futuro? Tem área mesmo? Você acha que tem espaço para crescer isso? Aí eu deixo vocês duas aí se virarem aí com sempre a pergunta. Tem, né, tem muita. Eu sempre falo, para quem se capacita, estuda, regaça a manga, vai atrás, sempre tem oportunidade. Isso eu sempre friso, porque infelizmente, às vezes a gente vê também que o mercado ele é muito dominado por pessoas que são um pouco frustradas e acabam frustrando outras pessoas, e principalmente as pessoas novas que estão chegando no mercado. E eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu saí da faculdade, né, e todo mundo entra na mesma perspectiva. E agora? O que é que eu vou fazer? Qual que é o meu plano? Qual o plano? O que é que eu vou ser, né? E eu, por exemplo, tinha o plano de fazer uma residência. E eu não passei, fiquei em segundo lugar na residência. Olha e só. Aí eu falei, e agora? Eita, que traição. Qual foi essa faculdade? Não digo o nome. Amiga, também não fiz residência. Minha residência foi ter ido pro campo. Exatamente. Mas foi aí, o campo, eu com eu mesmo. Às vezes a gente se bate naquilo, né, de ter um plano e aquele plano não dá certo. É importante você lembrar, eu falo sempre que Deus, ele tá sempre guiando o nosso caminho pro melhor plano. E aí também, eu acabei indo pro campo, parei no meu primeiro área de criação, apesar de eu ser de Curitiba, esse primeiro área de criação foi na Bahia. E ali eu fiz uma especialização, um mestrado, um pós-doc, eu fiz tudo, porque... no dia a dia que fazia a residência. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem um plano, mas o mais importante é a gente ter perseverança, né? E lembrar que a gente tem que realmente ralar. E a gente rala muito a vida inteira, né? Nenhum momento você para de ralar, para de estudar, em nenhum momento. Não para, e assim, é isso que você falou, é muito importante. Para que as pessoas entendam que, assim, eu acho que o ser humano tem essa coisa, do primeiro momento, tudo que você vai fazer, normalmente as pessoas tendem a dizer que não vai dar certo. Sim. Isso qualquer verdade. coisa. É verdade. Eu acredito que, principalmente se você vai fazer uma área nova, se você... Eu tenho certeza que muitos estudantes que vão estar me ouvindo, eles vão entender. Muitos que entraram na medicina veterinária, o pai, a mãe, alguém da família. Mas você vai fazer veterinária por quê? Pra quê? Isso não tem futuro. Isso não vai dá morrer dinheiro. vai morrer de fome. Vai receber como pagamento galinha, macaxeira. Então, assim, isso é uma tendência do ser humano. Assim como o Tata, também não fiz residência. Né? Na minha época, eu perdi uma cadeira na faculdade. Acabei tendo que ficar na faculdade para poder fazer meu estágio final. Eu queria ter feito em São Paulo. E de lá, na época, era pra lá onde tinha as residências. Mas acabou entrando nisso que você falou, que Deus tinha um plano. Né? Tinha tanto um plano que da minha turma de pós, eu fui a primeira que passei no concurso. Maravilha. Pra universidade. Então, assim, eu via muita gente dizer, mas você vai trabalhar com veterinária aqui em Mossoró? Eu trabalhava na região de Mossoró, né? Porque eu formei na UFES. Lá na minha terra. Isso, lá na minha terra. Na terra do sal, do sol, do petróleo e da liberdade, viu lá? E aí todo mundo dizia assim, você vai trabalhar aqui, mas fulano. Eu dizia, tudo bem que já tem fulano, eu quero ser uma outra pessoa que vai trabalhar. E eu faço as minhas palavras de Tati. Tem mercado, tem perspectiva, tem áreas, né? Nós temos mais de 100 áreas na medicina veterinária. E cada dia, por exemplo, na hipiatria, você perguntou sobre a hipiatria para outros esportes equestres. Exatamente. Elas vêm muito forte no Nordeste. Assim, não é a minha realidade de trabalhar, por exemplo, com o cavalo manga larga. Mas eu tenho uma aluna que tem um hospital hoje lá perto de Natal. E ela atende muito manga larga. Então, assim, isso varia. Você falou do hipismo que tá crescendo. E hoje, assim, só pra você ter uma ideia, você sabia que hoje aqui em Patos, a gente tem um dos principais criadores em conjunto do manga larga, que é até parceiro nosso, que é o Sandro, que é o Aras Dona Etelvina. Ele é especializado também só em manga larga. Aqui tem um Aras que trabalha só com manga larga. E eu só vim saber que Sandro tinha esse Aras aqui quando a gente foi abrir esse curso de veterinário, que a gente fez o levantamento para ver quem eram os criadores da região que poderia contribuir. Eu fiquei assim, mas pai, manga larga. Aí conversando com ele, aí ele dizendo, não, olha, a gente tem lá a Sociedade Pessoal em Campina, lá em Uberlândia,
lá em Uberaba, lá em Minas, lá em Belo Horizonte, e saiu falando os lugares que eles fazem a troca da genética. Né? E tem esses animais aqui no sertão da Paraíba em que a gente eu mesmo não imaginava. Pois é, não é só mais a vaquejada, agora tem o hipismo, tem... na minha perspectiva, um pouquinho ainda mais ampla, porque hoje eu vou até os aras de criação para organizar a casa deles. Então, hoje, por exemplo, no Nordeste mesmo, eu tenho clientes Quarto de Milha, eu tenho clientes Manga Larga, eu tenho alguns que criam BH, sim, no Nordeste. Tenho aras que criam um pouco de Friesian, que é um cavalo... Né, bem bonito, né? Extremamente, geralmente do Sul, a gente encontra muito mais no Sul, mas a gente tem esse casal que acabou fazendo a criação aqui no Nordeste. Então, a gente tem das mais variadas aí, raças, né? Então, cada um na sua modalidade já também. Tem aí várias perspectivas aí de atendimento. Não, com certeza. E assim, quando eu falo isso, né, e dizer desse crescimento que a gente tem da hipiatria no Nordeste, o que é que a gente tem observado muito? Eu fui criado no sertão, e no sertão a gente fazia vaquejada por brincadeira. É festa no final de semana mesmo. Né? O cara criava Hoje é uma atividade profissional. Uma pareazinha de cavalo para brincar no bolão no final de semana. Que ela é da região de Caraúbas lá, ela sabe que era assim que a gente fazia mesmo. O cara passava a semana toda trabalhando na roça. Ia brincar com vaquejada. Ia brincar, o final de semana, tomar cachaça e brincar de vaquejada. Só que isso virou uma profissão. Sim. Né? Hoje a gente não tem mais a vaquejada como era a vaquejada antes. Mas continua com o mesmo dilema. Vaquejada, o pessoal sempre diz, vaquejada não dá dinheiro. E realmente, o que dá dinheiro é a genética. Sim. É a genética. Né? Mas é um evento gigante, movimenta muita coisa na cidade. E aí, só para uma região. E assim, pra você ter uma ideia, é o segundo esporte que movimenta mais dinheiro no Brasil depois do futebol. Né? E ninguém imagina isso. Quando a gente fala esse dado, fica todo mundo, isso não é mentira. Então você vai lá, busque os dados da economia, que você vai ver que em termos de esporte equestre, hoje, no Brasil, a vaquejada é o esporte que mais movimenta dinheiro. Movimenta muita coisa, muita coisa. E assim, eu digo muito porque a gente está falando aqui da região Nordeste, tem muita vaquejada, mas eu vejo outras áreas que estão crescendo muito. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, depois eu vou fazer outra pergunta para a Isabela nas suas respectivas áreas. Então, o que é que você vê assim no Nordeste? Me conta assim, como foi que você chegou no Nordeste, você já contou, né? Você já contou como é que chegou aqui no Nordeste, mas como é que você vê essa perspectiva desse crescimento nessa sua área da neonatologia hoje? Como é o perfil dos seus clientes hoje? Quem é que você realmente assim, você atende o pequeno, o médio, o grande? Como é que está esse mercado aí da neonatologia? Hoje o cliente que procura uma consultoria na área neonatal, geralmente é aquele cliente que em algum momento da vida ele tentou organizar as finanças e ele percebeu que ele estava perdendo dinheiro. Então ele percebeu que ele perdia dinheiro como? Com um potro morrendo. Ou que ele estava gastando muito dinheiro. Como? Com medicamentos, com tratamentos, com contas em hospitalares, enfim. E ele decidiu que, para ele conseguir manter o negócio dele, mesmo tendo muito dinheiro, alguns têm muito dinheiro realmente, mas ele precisa reorganizar. E eles começam a perceber que eles não passaram pela fase da organização. O proprietário de cavalo, o criador, ele foi geralmente em inúmeros leilões em 6 meses, e ele comprou 100 cavalos e ele colocou lá dentro de um lugar. Que muitas vezes não tinha ainda uma baia, né? Um piquete organizado. Imagine a área neonatal. Que sim, a gente está falando de uma classe que tem que nascer no lugar certo, que tem que ter um manejo correto, que tem que ter uma rotina, que tem que ter um cronograma de atendimento, né, de observação, que tem que ter um treinamento da equipe. Então, o meu cliente hoje é esse. Eu atendo clientes, por exemplo, de propriedades que têm 10 nascimentos, e eu atendo clientes que têm 200 potros ao ano. Então, é muito variado. Eu falo que o cliente, para ele contratar uma consultoria, é o cliente que ele cansou. Ele viu que realmente ele tá perdendo dinheiro e ninguém gosta de perder dinheiro. Nem o cara mais rico gosta de perder dinheiro. Esse é o que não gosta mais de perder dinheiro. Pois é, mas gosta menos ainda. Esse é o que gosta menos ainda. Esse é o cara que muitas vezes não faz a conta. Né? Não faz a conta e continua perdendo. E a gente sabe hoje, o investimento em genética é algo alto. Hoje a gente tem biotecnologias aí que encareceram muito o mercado. A gente tem potros que nascem valendo
40, 100, 200, 500 mil, né? Então, é assim... muita coisa, né? Eu que eu digo que eu vi no leilão. Aí o cara diz assim, leilão do Potro Futuro. Aí o cara, rapaz, eu vou gastar 300 mil no animal desse. Eu não sei nem se esse danado vai prestar mesmo, ou se não vai prestar, mas é apostando no futuro. Aí eu acho que é esse mercado mesmo do... E eu acho que o pessoal tem que entender também que você, obviamente, você vai levar em consideração genética, mas vai chegar um momento que o consumidor tem que entender que quais são os aras que focam em produzir cavalos atletas. Porque o cavalo atleta, ele é formado desde a parte gestacional. Exatamente. Vou puxar a sardinha, obviamente. Lógico. Mas ele... Que a outra pergunta para a Isabela vai ser a sequência. Mas o cavalo atleta, ele começa a sua formação intrauterina. É nítido. A gente vê o desenvolvimento de um embrião, de um produto ainda intrauterino, com cuidados. Vamos falar de um quarto de milha. Sim. Então, um quarto de milha com um cuidado básico, nutricional, enfim, todo o cuidado que a gente tem, ele nasce com em torno de 45, 50 quilos. Tranquilamente. Em um mês, ele ganha aproximadamente 1,2 kg ao dia. Um potro que não teve essa parte gestacional ali bem estipulada. Não teve acompanhamento bem feito. Geralmente eu começo nos clientes, eu vejo, ele tá em torno ali de aproximadamente 30, 35 quilos. Então ele sai atrás. Muito aí, atrás, porque se você colocar em percentual, isso vai dar 20, 30%. Como é que vai concorrer? Ao nascimento. E aí, como é a alçatura dele? Ele tem capacidade, então, de enfrentar uma pista com areia e puxar um boi. Com alguém em cima. Com alguém em cima, ele tem. Ele não tem. Então, isso que eu foco muito hoje em dia também. A parte da genética é importante, mas quem foi o criador? Né? Porque senão, você vai comprar um cavalo... que antes dele ir pra pista, ele já começa a ser infiltrado. E ele não tem uma longevidade. E, de repente, esse cavalo tá aposentado. Então, a gente tá aposentado tem antes que começar. Antes de começar. A gente tem que pensar nisso. E a gente vê muito isso, né? Muitas das vezes, e assim, o que eu tenho acompanhado, como eu digo muito, né? Que eu sou um agregado da hipiatria, eu só observo mais de longe, mas a gente vê muito isso. Às vezes o cara apostou muito num determinado animal, né? Num determinado nascimento, mas quando coloca esse animal na pista... já vê o desenvolvimento dele, que não é o que ele esperava, né? Aí começa a correr atrás, porque ele poderia ter feito isso aonde? Exatamente. Mas é isso que acontece, né? mesmo. É isso que acontece com... E o bom é a gente ver para equinos, Tato falando é muito engraçado, o quanto que a gente está começando a um pouco, mesmo que devagar, ser um pouquinho do que é pequenos animais hoje. Com certeza. Com a especialidade, né? Sim. Então, assim, a gente começa a ver, porque para pequenos já virou... A gente normal. A gente já não é mais moda, né? Porque antigamente era moda. Eu dizia muito, né? Assim, hoje eu vejo. Hoje é o normal. É o normal, porque assim, hoje o que é que eu observo? A gente falou aqui inicialmente sobre as terapias alternativas. O que eu tenho visto, uma gama de equipamentos no mercado oferecendo resultados extraordinários. Aí eu fui perguntando, será que todo mundo vai ter esse mesmo resultado? Não, nunca tem. Né? Mas nessas áreas, pequeno já se especializou, a gente já sabe. Hoje você vai para o especialista. Somente você vai para os grandes centros. E se você chegar em alguns locais, você também já tem. Então, o cavalo também foi para isso. Uhum. Então, eu posso pegar o gancho dela da neonatologia da minha realidade de um hospital universitário público. Eu estou no hospital de areia desde 2016. Os meus primeiros anos, de 16, 17, até 2000, até um pouco a pandemia, antes de chegar a pandemia, eu não tinha realidade de atendimento de potro. Eu não sei se foi a minha residente, Viviane, que atraiu, ou se foi algum... Eu sei que nela literalmente começou. A minha lembrança. E também, talvez coincidiu com o fato da nossa equidicultura estar começando a ser estruturada. A professora estava investindo na formação de potros e tal, plantel, e a gente também cuidava desses animais. E hoje eu já tenho, mesmo diante de uma realidade diferente, eu já tenho uma certa casuística de alguns atendimentos. Se pega em outras áreas, isso vai para a mesma forma. Você tem a odonto, que já é uma especialidade. A ortopedia, né? A ortopedia já está virando uma especialidade. Você tem a reprodução, que já é uma especialidade. Você tem a fisiatria, a fisioterapia, que já é uma especialidade. Então, assim, isso tem mudado. A gente tem a neurologia chegando agora. O diagnóstico por imagem vai chegar. Eu acho que o diagnóstico por imagem já chegou.
né? Porque hoje terapia ser um diagnóstico Não, por não imagem... acontece. Mas a gente não tem como em pequenos. O cara Não, que faz. Não, exatamente. Né? Entendi. Geralmente a gente tem um veterinário que ele faz ortopedia e ele tem muitas vezes um raio-x, um ultrassom, e aí ele complementa, né? Entendi. Mas em pequenos já é outro cenário, né? O cara só vem para isso. Para isso. Né? Pra você ter uma ideia, hoje aqui a gente, e fazendo esse comparativo, né? Hoje a gente tem uma dificuldade aqui mesmo no mercado, a gente para contratar profissionais para trabalhar com cardiologia de pequenos animais, a gente não tem. Não tem, assim, tá uma deficiência, a gente tá aqui no hospital... Precisando dessa especialidade. Dessa especialidade. Olha aí, formando. Olha aí, eu estamos tenho um precisando, contato, viu? eu vou indicar. De Curitiba. Diz a ele se quiser mudar o clima, viu? Mudar só um pouquinho. Só um pouquinho. Sai só de 17 para 47. Não, só a escala... Não, 17 você tá sendo muito boazinha. A gente tá falando de -2. Porque você sai de Curitiba e ele tá aqui, as portas estão abertas do Unifip. Olha a Tati aí, não tá aqui com a gente? Eu sou aclimatada, eu sou nordestina. Como diz a minha mãe, eu fui feita no Nordeste. Por isso que ela não entende, assim. Desde muito nova eu falava, eu não vou morar aqui nesse frio, eu quero morar no calor. Tá vendo? Aí ela não tinha conhecido Patos ainda. Não, mas a gente se adapta. Mas tudo bem, como a gente estava falando, então é uma realidade realmente que veio para ficar. Eu acho que você também, tá, também tem conhecimento de outros grandes centros, em outros países. Eu acompanhei, na época que eu fiz meu mestrado na UFMG, por isso que eu digo que eu sou agregado, que eu morava com os meninos que era residente de professor Rafael. Valeu. É por isso que até hoje eu sou amigo de Rafael, porque eu era amigo, eu morava com os meninos que faziam a residência com o Rafael. É por isso que eu digo que eu sou hipiatra agregado, porque eles conversavam e eu aprendia alguma coisa. Mas desde aquela época era que eu observava que às vezes as pessoas estavam no grande centro, estavam lá em Minas, eu estava em São Paulo, ia fazer o estágio aonde? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá, eu vou para isso, aquilo outro. Então, já se observava que quando eles chegavam, a visão já era outra. Sim. Aí, o que é que vocês pensam aí? O Brasil ainda está muito aquém disso? O que é que vocês acham aqui? De forma nenhuma. Eu também acho que não conheço fora do Brasil. Essa poderosa conhece, tem mais condições de me dizer. De forma nenhuma. Claro, eu consigo falar da minha área, né? Uhum. Mas eu vejo os profissionais que trabalham com a neonatologia dentro do Brasil como referências. Ótimo, Assim, isso é muito referências. bom. Muito bom. Então, muito bom. Eu tenho alguns áreas que eu também presto consultoria fora do Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, em quase todos os países. E eu vejo como realmente nós entendemos e dominamos a neonatologia. Muito bom. Então, muito bom, porque a gente... Defendo a bandeira de todo mundo Muito que tá bom. trabalhando. É bom a gente saber, porque a gente tem que entender muitas das vezes isso, né? Porque a gente muitas vezes está buscando fora. Vou buscar fora do país, vou buscar fora do país. E muitas das vezes a gente tem aqui bons profissionais, um mercado. Hoje, se você pegar o Nordeste, Eunice, hoje nós temos uma região que tem uma grande quantidade de hospitais veterinários. Se você juntar os privados, eu não estou falando nem dos públicos. Eu estou falando dos privados. Eu vou falar pela Paraíba. Se você falar na Paraíba, hoje a gente tem 3 hospitais públicos, né? Exato. Souza, Patos e Areia. Aí você tem mais, tem o Marlon lá em Lagoa Seca. Isso. Tem João Pessoa, tem mais 2. Então, assim, um estado que você consegue dar um suporte hospitalar. Hoje eu brinco muito com meus alunos. Hoje não tem mais, principalmente se você vai falar, por exemplo, de abdômen. Hoje não tem mais a desculpa de dizer assim, o proprietário não vou mandar encaminhar essa cólica porque é muito longe, porque não tem. Mais. Se você pegar lá no Rio Grande do Norte, em Macaíba, os meninos estão 3 na mesma rua. Sim. Então, assim, não tem mais essa desculpa. E nessa então, parte a gente consegue atender muito bem. E eu acho que, assim, o que é que eu tenho observado? Que muitas das vezes... muitas vezes não, esse crescimento exponencial que teve dos hospitais particulares, né, privados, foi justamente a questão da demanda e da procura. Tinha muita demanda, mas não tinha para onde ir. Então, os profissionais, como eu digo porque eu formei na mesma época de Mário, a gente morou, dividiu a residência junto. Ele terminou uns 2 anos antes que eu, mas eu lembro... Mário César. Ele fazia estágio com o Dr. Zeno. Porque era referência na nossa região naquela época. E olha em que condição ele tinha.
para abrir um abdômen, para fazer uma cólica. E hoje consegue manter 50 cavalos internados. Você entendeu o que é que a gente tem hoje, né, de crescimento nessa área? E aí eu vou entrar agora na área de Isabela, que é justamente, que eu acho que é o terror de todo criador de equino, aqui principalmente no Nordeste, é ou não é? Vai já começar, viu? Né? Elas estão bem pertinho de aí começar. É a tal da cólica. Elas estão bem pertinho, com a temperatura dessa, com esse capim secando. Vai já começar, né? Já que se preparem, viu? Vem aí, algo muito forte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho justamente com isso. Qual é a visão que você está vendo hoje do criador, do jeito que eu perguntei a Tati, do criador na área da neonatologia. O criador hoje nessa área do abdômen agudo, você acha que hoje ele é mais preocupado com isso? Muito mais. Não tem comparação. Talvez ele fosse preocupado antes, mas é como você disse, a gente não tinha muito para onde correr. E Tati falou da experiência da área dela. Hoje, nessa área de abdômen, o Brasil, aqui no Nordeste, a gente tem exímios profissionais, exímios cirurgiões. Que vão estar aqui com a gente. Exímios profissionais capazes de salvar um animal de uma condição tão grave que é a condição do abdômen agudo. Então, assim, existe a questão da... Lógico, a informação, ela também é muito mais rápida. A facilidade também de você levar hoje é mais fácil. A consciência do criador hoje, o próprio né? veterinário de campo hoje, o veterinário de campo hoje, ele é muito mais preocupado assim. Hoje ele sabe que se ele ficar segurando aquilo ali, o problema vai estar na mão dele. Ou seja, ele é o teste de ferro, né? Ele é o primeiro. Ele né? manda logo embora, porque ele sabe que ele não vai conseguir segurar aquela condição. Então a gente tem uma realidade totalmente diferente. E também a questão das medidas preventivas. Outra área que a gente vem crescendo bastante. Vai estar com vocês aqui, a área da nutrição. Não, essa sem dúvida. O quanto que a gente está aprendendo a mexer na nutrição do potro, na nutrição do cavalo. Exatamente. Né? Como que isso é importante para ter um campeão. Né? Uma área assim que o veterinário é meio relutante, né? A gente é meio relutante em estar dentro dessa área. Mas uma área, pra minha área, eu opero cólica. Se eu não sei o que é que eu vou dar pro meu cavalo depois da cólica, sim, aí. É um negócio... A cirurgia pode não funcionar. E assim, a gente tá falando aqui, claro, exclusivamente porque a gente tá falando da Semana do Cavalo, e é lógico que a gente tá falando da epiatria aqui no geral. É uma coisa que a gente tem sempre observado, é assim, quando eu levo para o aspecto global, hoje o Brasil... né, ele se tornou um celeiro mundial na pecuária. Quando eu falo pecuária, eu incluo a epiatria dentro dela. Né? Hoje a gente tem aí o maior rebanho bovino do mundo, o maior de aves, o terceiro maior de suíno, o quarto produtor de leite, e vai. Eu estou falando só de animais. Pescado agora vai para primeiro e segundo lugar. E assim por diante, e a epiatria não fica de fora. E a nutrição é um mercado. Olha quantas grandes empresas hoje de nutrição a gente tem no país. E todas elas preocupadas com isso. Performance do animal. Vamos dizer assim, desde o nascimento, pré-nascimento. Desde a gestação. Da gestação até o campeão. Hoje eu chego a entender, senão... Né? Então, o que eu quero trazer aqui para a gente finalizar essa nossa prosa aqui de hoje, o que é que vocês estão esperando aí da Semana do Cavalo? O que é que novidade vocês estão trazendo pra gente aí hoje, essa semana, esse ano, que eu espero... Isabela já... Não, eu não digo Vamos deixar pra nossa estrela, né? Que eu vou nossa deixar primeiro ela falar, pra dizer o que é que você tá trazendo aí pra gente, traz aí de novidade, pra quem estiver escutando aqui o nosso podcast, pra que você diga a eles aí, olha, eu tô trazendo essa realidade hoje aqui, e eu gostaria que vocês escutassem o que eu estou falando. O que é que você está trazendo hoje para nós aí? Tá? Inclusive, hoje eu faço a palestra de abertura, né? Então, qual que é o meu intuito hoje? O meu intuito é mostrar que realmente a neonatologia, ela é a base de um cavalo atleta. E com isso, eu vou colocar a sementinha, plantar a sementinha da neonatologia, que é o que eu sempre falo que eu faço, por onde eu passo. Se uma pessoa, no final da palestra, vier me falar... Doutora Tati, nossa, eu acho que realmente eu gostei dessa área, eu vou começar a fazer estágio nessa área. E eu recebo, às vezes, muitas pessoas que vêm e pedem, literatura. Daí eu sempre organizo, sempre envio, inclusive. Então, é plantar essa sementinha e conseguir... Como eu sempre falo, acho que o mais importante para nós é
e desmistificando a área da neonatologia. Então, para isso que a gente precisa de eventos como esse, para isso que a gente precisa, né, de congressos, de palestras, para que a gente possa fomentar e plantar a nossa sementinha aí para poder trazer para o mercado cada vez mais esses profissionais que vão egressar aí com a gente. Se Deus quiser, porque muitas das vezes, hoje no programa de rádio anteriormente, hoje pela manhã a gente fez um programa de rádio também, e eu me perguntaram, mas o pessoal vem de fora, vem mesmo aqui pro Nordeste, vem para Patos, e eu disse mais ou menos o que você falou agora há pouco tempo, porque o entusiasta da área, ele sabe que ele tem que plantar mais. Aonde ele vai, sim, ele está plantando uma futura raiz, uma futura planta, para que possa ser colhido muito, muito mais frutos, né? E aí, doutora? A minha expectativa é das melhores, né? Estar no No Rossi, sempre bom reencontrar os amigos, ver os nossos alunos, nossos futuros profissionais, né? A gente vem sempre falando aí um pouquinho sobre coisas de abdômen, vai ter outros profissionais que vão falar também. Esse ano a gente conseguiram trazer essa estrela, né? Para falar de neonato. Então é sempre uma expectativa boa, que as pessoas aproveitem o evento, aproveitem a cidade, né? Aproveitem para fazer contato com as empresas, né? Eu queria, em nome do evento, eu queria agradecer a todas as empresas que estão apostando nesse evento, porque também sem elas o evento não ia acontecer. Não então, tem como. A gente fica muito feliz. Eu sei que vocês têm muitos parceiros que todos os anos estão aqui. Quem está vindo pela primeira vez, eu garanto que vocês não vão deixar de vir. Então, meu muito obrigado. Eu espero que todos aproveitem. Vamos para a palestra de abertura, que hoje vai ser com essa magnífica daqui a pouquinho. Tem novidades na abertura também. Tem as coisas boas na abertura. Não vou nem dizer nada. Haverão sinais. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, doutora Isabela Barros, mais um ano aqui com a gente. Doutora Tatiane Figueiredo, seja bem-vinda ao sertão da Paraíba, a esse nosso calor. Calorzinho bom. Né? Mais um calor aconchegante, né, que eu gosto de dizer. Então é isso aí. Chegamos aqui ao fim de mais uma Prosa Rural aqui na Semana do Cavalo 2025. Obrigado muito conhecimento essa semana. Obrigado. Tchau a todos. Ah. E aí?